Olá pessoal, Denis Shima aqui, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje, quarta-feira, né, dando continuidade às perguntas e respostas, né, justamente para a gente variar um pouquinho e trazer aqui para a live algumas dúvidas, né, dos inscritos ou quem estiver acompanhando a live, né, porque a ideia é a gente ir compartilhando algumas ideias, né, sobre o saxofone. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode trazer aqui nos comentários que a gente vai compartilhando algumas ideias e sugestões, né? Só para lembrar para vocês que no Instagram a live geralmente é na vertical, né? Então sempre tenho comentado sobre isso. Se vocês escolherem migrar para o YouTube ou Facebook, né, a experiência vai ser melhor pelo fato de estar em widescreen, né? Então não vai cortar a tela. Depois, quando a gente repostar essa live no final da semana, daí a gente já vai estar com um formato widescreen, né, no Instagram. Então, quem tiver aí no Instagram quiser migrar para o YouTube, né, o Facebook, talvez seja mais cômodo, né, para participar aqui da live, né? Então foi bacana que na live passada, né, surgiu algumas questões aí dos inscritos e as pessoas que estavam acompanhando a live perguntando, né, questões sobre o saxofone, a questão da boquilha com a palheta, né? Tinha uma questão também em relação à sonoridade, que não conseguia tocar, né, na região aguda do sax, né? Então tinha a questão da palheta que estava mais macia demais para a combinação da boquilha, né? Então o que acontecia? A boquilha travava, né? A palheta já, pelo fato de ser muito macia e a boquilha muito fechada, então a mínima pressão já fechava a passagem de ar, ou seja, travava o som e consequentemente, a oitava não saía, né? Então isso é muito bacana, porque dessa maneira a gente consegue, aos poucos, ir trabalhando nas dúvidas pessoais de cada pessoa, né? E a gente vai dando esse feedback, né? Outra questão também que as pessoas perguntaram também foi sobre a questão de dedilhado, né? Então isso acaba ajudando também, né? Olá, Écio, tudo bem? Boa noite, como é que está? Se tiver alguma perguntinha em relação a saxofone, alguma dúvida, né? Podem perguntar aí nos comentários que a gente vai tentando compartilhar algumas ideias e sugestões, né? A ideia da live, né, nessa semana é para isso, né? Trazer algumas questões que vocês tenham para a gente poder compartilhar com todos, porque às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra, né? Então acaba ajudando, né, nesse processo todo, né, pessoal? Então, olha só, a gente pode começar também falando sobre essa questão das notas musicais também, né? Então, a gente pode ver toda essa questão, né, das notinhas musicais, porque quem está iniciando os estudos do sax, né, às vezes não sabe por onde começar, né? Então a gente tem que, né, às vezes priorizar, né, em que parte estudar, qual parte da escala estudar, né? E Aécio, como é que está aí? Tudo bem? Treinando aí, praticando o saxofone? Como é que foi essa questão também da embocadura com o nano? Como que você está aí nesse processo aí de embocadura? Se tiver alguma questão aí, pode trazer aqui pro pessoal também, viu? A gente vai compartilhando aí algumas informações, né? A questão de dedilhado, escala, tá tudo bem para você? Né? Como que a gente deve visualizar? Eu tenho feito alguns conteúdos, né, essas semanas e até reprisando conteúdos que eu dei anteriormente, porque é muito bacana, né? Às vezes, quando a gente está iniciando os estudos do sax, a gente fica meio perdido, né? Como que a gente deve visualizar, né, a lógica do saxofone. Então, às vezes, a gente fica meio, né, sem saber como que a gente visualiza, né, a sequência das notas, né? Então, eu tenho compartilhado essa semana aí alguns conteúdos falando da escada musical, né, que é muito bacana para a gente já entender como funciona, né, as notas graves indo para as notas agudas, né?
Porque o sax tem essa questão do dedilhado, que tem uma região que é sem a chave de registro, né? E a próxima região mais aguda seria o mesmo dedilhado com registro. Então dá uma falsa relação, né? Vou até pegar aqui o saxofone, porque isso que é bacana, né? Às vezes a gente tem, né, o dedilhado aqui do saxofone, né? Se vocês repararem, né? Eu chamo aqui de região 2, né? A partir do Ré aqui grave, né? Ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então, região 2, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A região 3, que é a próxima região mais aguda do que essa, é o mesmo dedilhado, só adicionando o registro. Então, a mesma coisa, ó, registro, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então, visualmente, parece que a gente está voltando para o grave, né? Porque a região 2 está aqui, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Região 3 é a mesma coisa, só que apertando o registro. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, às vezes a gente acha que o dedo está voltando de novo para o grave, mas não. Pelo fato da gente estar apertando o registro, né, a gente está indo para outro registro, né, uma oitava acima, né. Que eu vou até compartilhar aqui, porque às vezes é bacana nessa live, dá para a gente ir visualizando e assim reafirmando, né, essa questão da lógica do sax. Então é bacana, para quem está com dúvida, a gente vai mostrando aqui, né, que eu vou até compartilhar aqui. Então, se alguém tiver uma pergunta, enquanto, né, a gente vai mostrando aqui, quer ver? Olha só. Isso, olha só. Então, olha aqui, ó, pessoal. A gente vai ter aqui a escada, né, musical, né? Como eu falei anteriormente, né? Então, olha só, vou até abrir aqui, ó. A gente vai ter aqui a região 1, que está em azul, né? Região 1, região 2 em verde, região 3 e a região 4, né? Região 4 é a região mais aguda do saxofone, né? Então, dessa maneira que eu visualizo, né? Quando a gente está iniciando os estudos musicais, porque para mim também era muito difícil, quando estava aprendendo, para mim era meio confuso também, né? A gente tinha aqui a região grave, depois a gente apertava o registro, mas só que fazia a mesma posição da região grave, e daí dava um nó na cabeça, né? Por isso que eu, né, achei interessante fazer essa escada musical, porque com essa escada musical você tem né, o visual e a lógica do sax desde a nota mais grave até a nota mais aguda, né? Você olhando essa escada musical, você também já começa a perceber como funciona a questão de tom semitom. Então, olhando a escada, cada degrau, degrau por degrau, vai ser semitom. Então fica mais fácil também de a gente ir absorvendo, né? O que é sustenido, o que é bemol, né? Então, nesses conteúdos que eu tenho mostrado esses dias, né? Fica mais fácil da gente entender, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Essa notinha C1, aqui em vermelho, né? Que nada mais é do que a nota Dó, né? Dó 1. Seria essa nota aqui, o Dózão aqui do sax, né? Ó, o Dózão aqui. Você viu que entre Dó 1, esse C1, e o Ré 2, esse D2, a gente vai ter uma notinha no meio que a gente chama de nota alterada, né? Por isso que tá sustenido barra bemol. Por que sustenido ou barra bemol? Porque dependendo da harmonia, né, da harmonia que a gente tiver na música, das notas que a gente tiver na música, ou essa notinha vai se chamar Dó sustenido, né, esse C1 sustenido, ou vai se chamar Ré bemol, né, 2, né, no caso o D2 bemol. Então, olha só que engraçado, a gente já vai ter uma pegadinha, né, porque a gente vai ter uma nota alterada entre Dó 1 e D2, né, o Ré 2, que é essa notinha aí sustenido bemol, só que dependendo da harmonia, né, a gente vai chamar ela de Dó sustenido ou de Ré bemol. Ou seja, a gente vai ter nomes diferentes, mas para o mesmo som e dedilhado. Então é isso que é legal de a gente já aprender essa escada musical e visualizar essa escada musical, porque automaticamente, quando a gente for tocar, né, essas escalas e estudar, praticar esse dedilhado, a gente já vai visualizando essa escada como está aqui, né? Então isso é bacana, porque você vai conseguir já visualizar também onde que vai ter acidente ou não. Se vocês subirem essa escada a partir do Ré 2, tá vendo esse D2?
entre D2 e E2, ou seja, entre Ré2 e Mi2, também vai ter, né, essa notinha sustenido e bemol. Ou seja, essa nota vai se chamar ou Ré sustenido ou Mi bemol. Então lembra que o bemol é sempre quando você desce meio tom. E sustenido quando você sobe meio tom, certo? Então, dependendo da harmonia, né? Se for uma escala maior por sustenido, a gente vai chamar de Ré sustenido. Se a gente descer meio tom, a gente vai ter Mi bemol. Olá, Tonzoca, tudo bem? Obrigado, viu? Tem disponível para nós essa tabela? Então, na verdade, eu já fiz essa semana o conteúdo, né? Sobre essa tabela. Então, ela está disponível nesse conteúdo, né? Então, na live anterior da semana passada e no conteúdo que eu fiz sobre dedilhado, aparece essa tabelinha que eu desenvolvi, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, né, agora aqui na live, quiser perguntar qualquer coisa, mesmo dedilhado, ou em relação à parte teórica ou do sax, pode escrever agora que a gente vai compartilhando algumas ideias, porque a ideia é essa, né? A gente ir compartilhando, né, algumas ideias que a gente vivencia, né? Então isso pode ser interessante. Alguma dúvida que você tenha pode ajudar outros também que tenham a mesma dúvida, tá certo? Então pode perguntar sim, né? Então, pessoal, olha só. Daí olha só que bacana, entre E2, que é esse amarelinho aí, né, ó, Mi2 e Fá2, F2, não tem essa nota, né? Não tem essa nota sustenido e bemol no meio delas, entre elas. Ou seja, significa que Mi para Fá já é meio tom, certo? Então, com isso, olha só que bacana. Se a gente falar assim, toca a nota Mi sustenido. Se a gente falar toca a nota Mi sustenido, o que a gente vai tocar? A própria nota Fá, certo? Então, a gente vai fazer o dedilhado de Fá, mas na teoria, né, dependendo da harmonia ou da escala, a gente vai estar pensando em Mi sustenido. Da mesma maneira, né, isso pode acontecer também em termos harmônicos, né, de tonalidade, se a gente tiver Fá bemol, né, como não tem, né, notas entre Mi e Fá, o Fá bemol desce meio tom, vai cair na própria nota Mi, né, no caso aí, Mi2, E2, certo? Então vai ter essas pegadinhas na música, né? Olha só. Agora o bacana, olha só, que vocês estão vendo aqui, tem como fala? Essa flechinha não, né? Como que eu falo? Essa reta, né? Essas linhas demarcadas entre D2 e C2 sustenido, tá vendo? Até eu coloquei aqui embaixo, ó. D2 até Dó sustenido 2 ou Ré bemol 3, tá vendo aqui embaixo? É igual a Ré 3 até Dó sustenido 3 ou Ré bemol 4. Ou seja, se vocês, né, interiorizarem essa região 2, que eu chamo, né, da região entre D2 até C2 sustenido ou Ré bemol 3, né, no caso, vocês também já vão automaticamente saber essa região aqui 3, porque a região 3 nada mais é do que a região 2 mais a chave de oitava, né? Olá, Adriana Macedo, tudo bem? Obrigado, obrigado. E então, com isso, pessoal, essa maneira da gente visualizar fica mais fácil, né? Para a gente já ir decorando os acidentes. Então, o que eu falo assim, né? Vocês podem trabalhar primeiro a região 2, né? Isso que é bacana, né? Vocês podem pegar essa região 2, que vai estar aqui, ó. Vou mostrar para vocês o dedilhado aqui, ó. Então, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá, região 2 aqui, ó. Esse verdinho, tá vendo? Região 2. Esse verdinho aqui, tá? Então, olha só. Região 2, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente começa, né, com o Ré 2, né? Ou seja, a gente vai ter o Ré, né? Ré. Depois a gente vai ter
Ré sustenido ou Mi bemol. Isso é importante a gente já entender, né? Então, ó, Ré, Ré sustenido e Mi, certo? Então, ó, vou tocar para vocês essa parte aqui, ó, até para a gente ver aqui, ó. Ré, Ré sustenido e Mi, tá? Olha lá. Então, nessa região 2, a gente tem Ré, Ré sustenido ou Mi bemol e Mi. Depois subindo, olha só. A gente vai ter agora Fá, Fá sustenido e Sol. Fá, Fá sustenido e Sol, né? Olha lá. Certo? Daí continuando, né, ó, Fá, Fá sustenido do Sol. Depois vem, ó, Sol sustenido, Lá. E aqui, ó, no Lá sustenido, a gente vai ter duas posições, duas possibilidades, né, de Lá sustenido ou Si bemol, né? A gente vai ter a primeira opção, que seria o Lá, mas essa chave aqui do lado, né, de baixo, tem 1, 2, 3, essa terceira aqui, certo? Essa opção de Lá sustenido, ou Lá sustenido ou Si bemol com indicador, pegando essa madrepérola do Si e essa menorzinha, é um Lá sustenido ou Si bemol. Só que a gente vai utilizar essa madrepérola menor aqui quando a gente não tiver a nota Si natural na sequência, certo? Porque não é natural a gente fazer assim, ó, Lá sustenido e Si, né? Não é muito natural. Quando a gente tiver na sequência, né, depois da nota Lá sustenido ou Si bemol, a nota Si natural, recomenda a gente fazer o Lá e aqui do lado. Fica mais rápido, né, ó? Lá sustenido, Si, ou Si bemol, Si, certo? Então, para isso, como a gente está subindo agora, né, de meio tom, e a gente vai ter o Si natural, então estou fazendo esse Lá com essa chave, né, do lado aqui, Lá sustenido, certo? Então, olha só, e o Si tá aqui, né, Si. Então, olha só, vou pegar aqui do Lá, ó, Lá sustenido e Si, ó, vamos ver aqui, ó. Aliás, vamos até pegar de antes aqui do Sol, ó, Sol, até o Si, ó. Aí, ó, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. Vamos lá. E até chegar no Dó, né, ó. Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó e Dó sustenido. Tudo solto, né? Tudo solto. Olha só. Então, com isso, até o Dó sustenido, a gente fechou a região 2. Olha só, então vou pegar aqui de novo, só para vocês olharem, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos colocar essa tabelinha primeiro aqui, ó. Aumentar aqui. Deixa eu ver. Isso, olha só. Então, a região 2, que é essa região verde, né? A gente vai ter aqui, ó, começa do Ré 2, certo? Tudo sem registro, ó, Ré 2, daí a gente vai ter a nota, né, com acidente Ré sustenido ou Mi bemol, vai ter o Mi 2, o Fá sustenido ou Sol bemol, o Sol sustenido ou Lá bemol, depois a gente vai ter o Lá, daí o Lá sustenido ou Si bemol, com duas opções, né? Depois o Si, o Dó e o Dó sustenido. Então, essa é a região 2. Olha só, a gente pegou a região 2, a gente já pode, né, aprender a região 3, porque nada mais é do que a gente tocar a região 2 e colocar a chave de oitava. Aqui, ó. Tá certo? Ou seja, a região 3 é o mesmo dedilhado que a região 2, só adicionar aqui a chave de oitava, né? Olha só, então eu vou tocar agora a região 2, certo? Daí eu paro
e já inicio a região 3, que é o mesmo dedilhado, só que o registro. Olha só. Vamos lá. Então, com isso, a gente já pegou 2/8 do sax, né? Então é muito bacana. Para quem tem dúvida ainda de notas, né, com sustenido, bemol, né? Então, com essa tabelinha aqui e esse dedilhado, fica muito bacana, né? Eu vou voltar aqui para essa tabelinha. Olha só. Com isso, vocês conseguem... Isso, vamos aumentar aqui, ó, fica mais fácil. Verdade. Aí, ótimo. Legal. Então, olha só. Com essa tabelinha fica mais fácil, né, de entender a lógica do sax. Aqui você já tem, né, os sustenidos, bemóis, né? Você consegue visualizar se você está na oitava, né, sem registro, na oitava com registro, né? Porque se vocês repararem aí, né, olhando nessa escadinha musical, a partir do Ré 3, né, do Ré 3, onde está esse D3, para cima, é tudo com registro, certo? E do D3 para baixo, ou seja, quando eu estiver no Ré bemol 3, tudo sem registro, certo? Então isso que tem a pegadinha, né? Vocês repararam que a partir do Ré 3, ou seja, o Ré natural, né? O D3 sem acidente, sem nada, o Ré 3 puro, com registro. A partir do Ré 3, com registro. Mas do Ré bemol 3, ou seja, entre essa nota Dó2 e o Ré 3, vai ter aí essa nota com acidente, né? Essa nota vai ser sem registro, né? Então é isso que a gente tem que começar a visualizar, certo? Então olha só, depois se vocês repararem, né, subindo lá na escadinha, a partir do D4, né, ou seja, Ré 4, depois a gente vai ter o Ré sustenido ou o Mi bemol, depois vai ter o Fá 4, Fá sustenido. Então, essas notinhas aí a partir do Ré 4 são a região 4 aí que está em amarelo aqui embaixo, tá vendo a tabelinha aqui embaixo? Né? Então vai ser as notas agudas, né? Então, isso é bacana porque daí vocês já começam a visualizar na escada, né? Onde que está cada nota e cada região. E daí a região 4, olha só, a gente vê aqui o dedilhado, tá aqui, ó. Certo? Ó, região 4, né? A gente vai ter o D4, Ré 4, que são essas chaves com palma, né? Ó. Então a gente vai ter aqui, ó, primeira nota com palma, né? E aqui o registro, né? Porque lembra, a partir do Ré 3, tudo com registro. Então o registro aqui e a palma, ó, Ré. Ré sustenido Mi bemol é só adicionar essa segunda nota aqui com palma, né? Então vai ser Ré sustenido ou Mi bemol. O Mi natural, adicionando aqui essa chave, né, lateral de cima, são 3 aqui, né? 1, 2, 3. Então a terceira, certo? Então aqui Mi. O Fá adiciona a terceira chave com palma, Fá, e aqui o Fá sustenido vai ser essa chavinha aqui, né, que eu utilizo com o dedinho, mas tem gente que pode fazer com esse quarto dedo também, tá? Depende. Eu acostumei fazer com o dedinho, fica opcional, né? Então olha só, tá aqui, ó. Essa chave lateral de cima e mais essa de cima, tá? Ok? Então olha só que bacana. Isso é legal a gente já pegar, né, quando a gente está iniciando o estudo do sax, mas depois a gente vai ter também o que a gente chama de alternate keys, né?
notas alternativas para fazer o Mi, né? O Mi, o Fá e o Fá sustenido, né? Então, a gente depois vai utilizar outras combinações de chave também para fazer os agudos. Você pode fazer também, ao invés de fazer esse Mi, né? Aqui o Ré sustenido e aqui o Mi, né? Geralmente faz com essas chaves de palma. Mas você pode fazer também a posição alternativa do Mi. Ou seja, usar essa chavinha aqui de cima. Isso, essa chavinha aqui de cima, né? Então, seu dedo indicador está aqui no Si. Você sobe para essa chave alternativa, faz o que seria o Dó e o Sol, e mais um registro, né? Então, chama nota Mi, né? Nota alternativa, alternate fingering, que eles chamam, né? Depois a gente vai ter o Fá, né? Alternate fingering, nota alternativa. Ao invés de fazer palma, 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 palma para fazer o Fá, você pode fazer essa chavinha aqui de cima e o Dó. Então vai ser o Fá, né? Certo? Nota alternativa, né? E o Fá sustenido mais essa chave lateral, como se fosse o Lá sustenido, né? Então, né? Então, com isso, você já tem essa gama enorme, né? Para pegar o dedilhado, porque às vezes no início é muito difícil, né? A gente interiorizar direto quais são as notas, em qual oitava a gente está tocando, o que que é sustenido, o que que é bemol, né? Então, com esses conteúdos que eu tenho feito com essa tabelinha, né? Isso ajuda muito, né? Olá, Rogério, boa noite, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer dúvida do sax, pode utilizar aqui a live para a gente compartilhar, viu? Porque às vezes a dúvida de um ou outro pode ajudar a todos, né? Então, se você tiver alguma dúvida, pode ser em relação ao sax ou teoria, né? Teoria musical, alguma dúvida, né? Pode perguntar. Qualquer coisa, pode usar aí os comentários que a gente vai lendo aqui na hora, tá bom? Olá, Fábio Mariano, tudo bem? Douglas, Flávio Fox. Alguém falou sobre intervalo? Não. Esse intervalo. Quem quiser perguntar pode, né, utilizar aqui os comentários para a gente ir respondendo, né? Mas na verdade essa tabelinha, né, eu fiz justamente para ajudar nesse início, né? Porque fica muito difícil às vezes a gente visualizar, né, a escada musical, né? Você pegando às vezes o piano, né, o teclado, nossa, fica muito fácil, né? A gente consegue visualizar, né? Deixa eu ver aqui. Olá, professor. Qual correto para hidratar palhetas? Ah, você diz assim para, né, pegar uma palheta nova e como fazer para hidratar, é isso? Legal, acho que é isso, né? Professor, qual a maneira correta para hidratar palhetas? Então, geralmente tem várias opções, né? Tem alguns saxofonistas que só colocam, né, a palheta na boca, né? Quer ver? Mas eu prefiro colocar num copo, né? Então vamos supor, vai que a gente abriu aqui a palheta, né? Então a gente pegou a palheta embaladinha, a vácuo, né? Daí tem gente que pega, né? Às vezes não tem tempo, vai tocar, né? Algum show, algum concerto com a orquestra e tem que hidratar na hora. Ela quebrou a palheta, então coloca aqui na boca mesmo, né? Tomando cuidado para não quebrar a ponta. E vai, se você não tiver tempo, né?
Mas, se você tem tempo, geralmente que tem várias técnicas, né? Mas você pode pegar um copo com água, né? Imagina que a gente tem um copo com água, né? Copo com água. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a palheta, né? Eu geralmente deixo de 3 a 5 minutos, né? Tem gente que deixa mais, tem gente que deixa menos, né? E daqui eu faço, depois de 3 a 5 minutos, eu pego aqui a palheta, essa parte maior aqui, né? A base da palheta, o que eu faço? Eu pego e chupo. Porque o que acontece? A palheta vai estar encharcada, né? Então eu chupo e a palheta tá prontinha. Geralmente, depois que eu utilizo, depois que eu hidrato as palhetas, é legal a gente colocar num suporte, né, próprio para a palheta, né? Então isso é bacana, porque se você deixar ela solta dessa maneira, ela vai começar a empenar, né? Então é legal você ter aquele chama reed case, né? Aquele case para palhetas, né? Pode ser individual, de maneira que você consiga deixar ela apoiada retinha, né? Ou pode ser aquelas com 4, né? Depende, mas é importante que coloque nesse suporte para palhetas, para não empenar aqui a ponta da palheta, né? Então varia, né? Tem gente que prefere não molhar, não hidratar a palheta, né? Mas o que eu faço para mim funciona. Eu geralmente uso essas palhetas aqui da Van Doren, né? E elas vêm embalado a vácuo, então ela já vem com uma umidade bacana, né? Então o que eu faço geralmente, coloco no copo, né? Deixo de 3 a 5 minutos, né? Daí eu sugo, né? A água que ficou na palheta aqui, né? E já começo a testar aqui no sax, né? E daí sempre que eu faço, né? Tirar a palheta, né? Da boquilha depois que eu toquei, para justamente não ficar empenada. Eu pego, tiro a palheta da boquilha e coloco no porta-palheta, né? Para deixar bem retinho sempre, né? E depois que eu faço, mas isso é importante, né? Além de hidratar, é legal você sempre estar, né? Você percebendo que a palheta já tá meio suja, né? Porque vai ficando pele aqui, né? Junto com saliva, ela vai escurecendo. Então é legal, o que eu faço? Eu tenho uma escova de dente só para palheta, né? E o que eu faço? Eu apoio ela, né? Às vezes na pia ou numa superfície completamente lisa, né? O granito da pia ou a louça, tem que ser reto, né? Você apoia a palheta, né? Pega a escova e com sabão neutro, né? Eu pego e de dentro para fora, para não machucar aqui a ponta da palheta, não quebrar, né? Então venho de dentro para fora, só para tirar, às vezes, a sujeira, né? Às vezes fica com uma gordura, né, na palheta, e também isso vai prejudicando, né, a sonoridade dela, né? Porque vai juntando gordura aqui nas fibras, então isso também vai comprometendo a sonoridade, né? Então é legal sempre vocês limparem, né, a palheta, higienizarem a palheta, né, com uma escova para utilizar só com a palheta, certo? Oi, Aécio, essa tabelinha tá nesses conteúdos aí dessa semana. Inclusive, essa semana que passou, se você olhar no YouTube, vai ter um conteúdo, né, sobre as 7 etapas aí da digitação, que vai aparecer essa tabelinha, né? E também tem alguns conteúdos soltos, né, também focado em tal região. Isso é legal para quem está iniciando. Então, essa semana que passou, se vocês olharem no YouTube, Instagram, Face, vai ter essa tabelinha aí para vocês praticarem, né? Tá bom? Legal, pessoal. Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês tenham em relação à parte técnica, alguma escala, dúvida teórica, ou mesmo aqui da tabela, alguma dúvida técnica também, pode perguntar, viu, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar aqui, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, só para finalizar aqui a escada, né? A escada musical, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Então, com essa tabelinha, a gente vai ter, né, toda a extensão do sax. Se vocês olharem aí, a região 2, essa em verde, que eu sempre falo, né, nessas lives e conteúdo, é a região que eu indico para quem está iniciando os estudos do sax,
né? E trabalhar bastante essa região, né? Uma região que é bacana para quem está iniciando aí a embocadura, né? Porque você não fica nem na região grave, que é essa região número 1, azul, e nem a região muito aguda, que é essa região 4, em amarelo, né? Então a região 2 é uma região bacana para quem está iniciando. Inclusive é legal pegar, né, da nota dó, né? Essa dó 2 e vai descendo. Então você faz dó 2, daí si, lá, sol. Essas 4 notinhas, sol, lá, si, dó, certo? Só isso. E depois vai descendo para o grave, né? Professor Rogério, vamos ver. Professor, qual exercício para expansão pulmonar para melhorar a sonoridade do sax? Ah, bacana, Rogério. Na verdade, olha só. Primeira coisa é que quando a gente trabalha a respiração, a gente, quando está iniciando o estudo do sax, a gente usa muito essa questão do respiro peitoral, porque a gente está acostumado assim, né? Quando a gente não toca sax, né? A gente acaba utilizando o peitoral e que, na verdade, acaba cansando mais, né? A gente não está utilizando todo o potencial aqui do diafragma, né? Se vocês repararem os bebês, né? Quando nascem, estão dormindo, vocês reparem que a barriga que mexe, né? Ele está respirando, o bebê dormindo lá. E conforme a gente vai crescendo, né? A gente vai utilizando o peitoral. Então, a gente vê... Quer dizer, a gente tá só fazendo força, mas a gente não tá utilizando o diafragma, né? E pra gente, né, melhorar essa questão da sonoridade e melhorar também o fluxo de ar, é legal a gente utilizar, né, o diafragma. E como que a gente pode fazer isso, né? Duas coisas. Você pode deitar, né, até para você começar a perceber, né, você deita no chão mesmo, coloca um livro, né? Coloca um livro na barriga, né? O livro na barriga e respira. Certo? Por isso que, né, daí você vai estar, né, se forçando a reparar aqui no diafragma. Outra coisa bacana também é pegar uma folhinha de sulfite, né? Respira, enche o diafragma. E mantém a folhinha aqui com fluxo de ar. Lembrando, na hora de você assoprar, não fazer o que a gente chama de ar quente, né? Aquele ar que a gente faz quando tá frio o inverno e a gente faz aquele bafinho no vidro, né? Pra ficar embaçado. Não, a gente tem que imaginar como se fosse um canudo, né? Um canudo, a gente chama de ar frio, né? Então vai ser a projeção bem focada, né? Ó. Tá bem condensada, né? Isso que a gente vai ter que utilizar. Se a gente fizer o ar quente, ó, você acaba espalhando, né, o ar e acaba não surtindo efeito. Para o saxofone a gente precisa ter, né, esse sopro, né, focado, né? Todo esse fluxo de ar que começa aqui do diafragma vem direto para o saxofone, certo? Alex Pereira, boa noite. Teria algum vídeo ensinando sobre gravações com sax, não a nível profissional, de gravação caseira mesmo, para postar na internet, tipo, ensinando a usar interface de áudio, playback? Oi, Alex, na verdade, essa parte eu não tenho nada de gravação, né? Então, na verdade, essa parte de gravação, tudo, acho que deve ter bastante coisa, assim, do YouTube, né? Inclusive, eu também, às vezes, eu acabo estudando, né, por conta, e acabo também pegando esses canais, né, de gravação, né? Então essa parte mais focada para edição, assim, na verdade eu mais utilizo aqui, né, alguns softwares para edição de partitura, né? Não essa parte de gravação, né, de sax, né? Mesmo que amador, né? Não é de nível profissional, mas eu acabo utilizando esses vídeos no YouTube mesmo para ver e estudar, né? Tanto é que a gente vai aprimorando essa parte de gravação, né? Às vezes a gente começava com uma câmera mais simples, depois a gente vai melhorando aos pouquinhos, a parte de áudio também, né? A gente vai agregando alguns equipamentos, mas tudo de uma maneira focada para aula de sax, tá certo, Alex? Mas eu acho que nessa parte
de gravação, tem bastante canal no YouTube para essa parte de produção musical. Tá bom, Alex? Maravilha. Rogério da Silva, professor, estou tendo dificuldade das notas graves, como melhorar? Ah, maravilha. Olha só, Rogério, isso é interessante, né? Por isso que eu falei aqui na tabelinha, né, ó, nessa tabelinha que eu compartilho aqui a digitação, né? Que a região, imagina, Alex, obrigado você, tá bom? Obrigadão. Então aqui, Rogério, olha só, essa tabelinha aqui, que a gente tem região 2 em verde, eu digo que é a melhor região para a gente iniciar os estudos do sax, né? Porque eu falo que a gente tem a gente utiliza a câmara interna neutra do sax. Aí que tá o pulo do gato, né, Rogério? Essa questão da câmara interna, né? Por isso que eu sempre falo que a nossa embocadura, o maxilar, a mandíbula, não pode ser tensionada, dura. Porque dependendo da região, a gente vai ter que ter a embocadura mais relaxada e dependendo da região, a embocadura mais tensa. Mas nada ao extremo, porque quando a gente fala de saxofone e embocadura, é tudo muito sutil, né? Às vezes eu falo tenso, mas não é aquela tensão de esmagar a palheta na boquilha de maneira que não vai vibrar o som, né? É uma coisa, é mais a intenção. E essa intenção já modifica pra caramba o som, né? Às vezes facilitando e às vezes dificultando. Mas no seu caso, quando você falar de sonoridade no grave, né? Quando a gente pensa no grave, a gente tem que mudar a nossa câmara interna da boca, né? Então imagina que a gente está pronunciando, né, a vogal O, né? Quando a gente pronuncia a vogal O, naturalmente a gente está modificando a câmara interna da boca, O, né? Então o que que vai acontecer? Pelo fato de a gente estar fazendo O, a mandíbula vai dar uma leve relaxada, né? Com isso, a gente vai estar com o formato ideal para fazer esses sons graves, né? Só que, principalmente na região grave, a gente precisa ter muito, mas muito apoio do diafragma, certo? Precisa ter muito apoio do diafragma para sustentar, porque imagina que o final do sax, né? O corpo do sax é maior. Então imagina, tá todas as notas fechadas, as chaves fechadas, e o ar tem que chegar até o final. Então imagina, se você não tem o apoio do diafragma, não tem a pressão correta para emitir a nota grave, né? Então, daí que a gente vai ter a pressão, né, do diafragma ajudando a dar esse suporte na nota grave, juntamente com a posição, né, da câmara interna, com a vogal O. Porque se você fizer a vogal I, né, pensar na vogal I, você está diminuindo a câmara interna da boca e com certeza você vai tocar o dedilhado do grave, mas vai soar agudo. Ó, vou te mostrar. Então, olha só, eu vou tocar o grave. Vamos supor, vou pegar aqui Ré, Dó e o Si grave, tá? Ré, Dó, Si grave. Só que eu vou fazer com a embocadura do agudo. Olha só como que vai dar errado. Percebeu que já o som já deu os harmônicos aí, né? Porque eu tô forçando demais a embocadura. E no grave a gente tem que imaginar o O. Então olha só, eu vou mudar agora a câmara interna. De vez de fazer I, O. Olha só que meu queixo vai até mudar, ó. I, O. E justamente a gente precisa ter bastante apoio aqui, né, do diafragma para dar esse som encorpado, né? Porque olha só, eu posso fazer a câmara interna no O, mas se eu não tiver apoio do diafragma, não vai sair. Olha só, eu vou fazer o O, mas eu não vou ter o apoio do diafragma. Olha só como o som vai morrer ou vai falhar. Quer ver? Olha só. Repararam? Porque eu não tava com a coluna. Imagina uma mangueira, né? Uma mangueira de água e você tá lá, né, com a mangueira bem aberta, né? Se você deixar a mangueira fluir, ela vai estar com uma potência bem rápida, né? Vai estar saindo água bem condensada e rápida, com uma alta pressão.
Se você começa a botar o dedo ou apertar a mangueira no meio dela, vai começar a falhar esse fluxo. É a mesma coisa aqui com o fluxo de ar, né? Você precisa estar aqui com o apoio do diafragma e mandando o fluxo de ar direto, né, até o final do sax. Olha só. Então, o som vai mais encorpado. E daí, depois que você começar a dominar, né, essa sonoridade, você pode brincar com o timbre. Então, olha só, agora eu vou mudar o timbre. Repararam? O diafragma está sustentando, né? A câmera está no O, só que daí eu mudo o timbre, é como se fosse aqui o queixo, né? O... Conforme eu trabalho essa, né, essa articulação, na verdade, a câmara interna, eu deixo o timbre mais brilhante ou mais aveludado, né? Ó, tá no O. Só que tem várias nuances de O, né? Ó, o, né? Só com essa nuance do O, a gente vai ter o som mais brilhante ou mais aveludado, ó. Então, brilhante, o aveludado, o, né? Você viu que a mandíbula até cai, né? O, olha só. Certo? Então, essa parte do grave é interessante pensar nisso, né? Fluxo de ar com apoio do diafragma e a câmara interna no O, certo? Com isso, vai te ajudar bastante. Às vezes, tem que tomar cuidado para ver se a boquilha não é uma boquilha muito fechada e uma palheta muito macia, né? A tendência é qualquer tensão já fechar aqui a passagem de ar e daí não vai sair mesmo. Por isso que a gente tem que se atentar. Se tiver uma boquilha muito fechada, é legal pegar uma palheta mais dura, né? Uma 2, 2,5, né? Às vezes a gente tem essa numeração do saxofone, né, novo, vem com uma boquilha número 4 ou 5, né? Geralmente 4C, 5C, são boquilhas mais fechadas. Então é legal já começar com uma 2, 2,5. Se a gente começar com 1,5, provavelmente vai fechar já aqui a passagem, né, do ar e vai travar, tanto no grave como no agudo, certo? Deixa eu ver, Nelson Duarte, boa noite, sou o Nelson da cidade de Paysandu, olha só que legal, estou tendo dificuldade em fazer a nota Ré sustenido. Oi, Nelson, tudo bem? Boa noite. Você diz a Ré sustenido em qualquer região, você diz? Ou do agudo, do grave? Qual Ré sustenido, Nelson? Porque olha só, a gente vai ter a nota Ré sustenido, né? No grave, né? Pensando aqui na região já 2, vai ser aqui do dedinho, né? Ó, Ré sustenido, certo? No grave. Se a gente subir uma oitava acima, é só apertar o registro, certo? E agora, se a gente for para a região aguda, né? Que é essa região amarela, né? Da tabela. Isso, tá vendo aqui, ó? Se for essa região aqui aguda, onde tem o Ré sustenido, basta fazer aqui o registro, o Ré e o Ré sustenido aqui, ó, certo? Então, tô apertando o registro, Ré e Ré sustenido. Então, vamos ver se seria isso, a dificuldade de fazer a nota Ré sustenido. Eu vou tocar aqui e daí você me fala se é isso ou não, tá bom?
acertou, Nelson. Então, Ré sustenido aqui com o dedinho, com registro, ou se for um Ré agudo, é aqui essa chave de palma e mais essa, certo? Deixa eu ver... Cláudio Nascimento, não consegui entender si bemol, si, dó sustenido grave. Não usa a chave de registro? Ah, maravilha, Cláudio. Olha só, se você olhar aqui na tabelinha, ó, vou compartilhar aqui com você. Olha só, aqui, né? Então, essa região 1 é a região mais grave do sax, né? Então, olha só, o si bemol, que está aí representado por essa notinha Lá sustenido B, né? O A sustenido ou Bzinho, é a nota mais grave do sax. Depois, se você olhar, vai ter o B1 em rosa, o C1, que é em vermelho, e depois o C sustenido ou o D bemol. Então, olha só, essas 4 notas são as notas mais graves do saxofone, certo? Essas notas graves não utilizam registro, certo? A gente só vai utilizar chave de registro, olha só, quando a gente for para essa região 3 aqui, ó, tá vendo? Essa região 3? Região 3 aqui, ó, certo? Ok? Então, olha só, região 1, que está em azul, sem registro. Na sequência, já vem a região 2, que é essa em verde, sem registro. A partir da região 3, que você está vendo aqui embaixo, ó, tá vendo, ó, em laranja, região 3 é igual. Região 2 mais chave de oitava. E depois da região 3, vem a região 4 em amarelo, que já mantém a chave de registro. Agora, olha só, para te explicar, vamos voltar aqui para a tabelinha da escada musical. Vamos lá. Olha só, aqui a gente vai ter a escada musical, certo? Se você olhar a partir do D3, ou seja, essa nota aqui, ó, tá vendo? D3, que é o Ré 3, a partir dessa nota, para cima, vai utilizar chave de registro. Da D3 para baixo, não utiliza a chave de registro. Olha só, então, vamos ampliar aqui a escada musical. Olha só. Então, você pode perceber que abaixo de Ré 3 ou D3 é tudo sem registro. E acima ou a partir de D3 vai ser tudo com registro. E onde que está essa nota D3? Tá aqui, ó. Olha só. A D3 começa a partir dessa região onde está em laranja aqui, ó. E o que é a região 3? Nada mais é do que a região 2 em verde mais chave de registro. Daí depois, continuando ela, já cai na região 4, certo? Então é isso. A região azul, que você está vendo aí, as notas mais graves do sax, que você falou, si bemol, si, dó e dó sustenido grave, não usa a chave de registro, certo? Olha lá, eu vou tocar uma vez para você. Se eu colocar a chave de registro nessas graves, vai soar os harmônicos, olha só. Começa a dar os harmônicos. Quem era mestre de fazer harmônicos era o Michael Brecker. Ele tem até uma música, se vocês procurarem aí no YouTube, chama Michael Brecker, né? Michael Brecker, com CK no final, Michael Brecker, Delta City Blues. É muito bacana, porque ele utiliza esses efeitos de harmônicos, né? Desse tipo. Mas aí são efeitos, né, que ele tá fazendo justamente para mostrar esses harmônicos, né? Mas acontece isso. Então, no grave, não utiliza, né, chave de registro, tá bom? Vamos ver aqui, Rogério, vamos ver. Estou iniciando o sax tenor. Gostaria de saber, para articulação, qual seria a sílaba ideal, tu ou du? Qual seria correto? Ó, legal. Se você está iniciando tanto no sax alto, tenor ou soprano,
Primeiro, antes de a gente ver a articulação, isso é importante, né? Porque às vezes já aconteceu com um aluno meu, e já pegar o aluno que já tocava, mas tinha esse vício, né? Antes de a gente ver a articulação, a gente precisa dominar, né, o fluxo de ar constante, sem parar. Quando eu falo sem parar, é a gente emitir uma nota e sem parar com a garganta ou parar o fluxo de ar. Então a gente vai tocar a nota, né, direto. Olha assim, por exemplo. Então eu toquei nota, né, por nota, sem articular. Depois, a gente pode articular cada nota dessas, né? Mas justamente a gente quer só dar uma leve marcação, sem parar o fluxo da nota, né? Então, olha só, a gente vai articular com a língua levemente, né? Levemente. Eu sempre falo, articulação, né? A gente tem que pensar como se fosse um estilingue, né? É mais a saída, é mais a saída do que a chegada. Então a gente pensa mais na saída da língua, para não ficar muito forte. Então a gente vai utilizar o do, né? Então assim, ó, do, e não do, a chegada. Senão você vai marcar muito forte, né? Do, não é do. Você encosta a língua e solta. Fica muito mais aveludado, né? Ó, vou fazer aqui o do. Certo? Então, com isso, com a articulação, né, quando a gente está fazendo de uma forma mais, né, melódica, né, a gente utiliza o do. A gente vai utilizar o tu, né, quando a gente quiser marcar mais, mas daí já seria um staccato também. E daí no staccato a gente tem que articular forte e parar o fluxo de ar. Só que olha só, quando a gente está iniciando o estudo do sax, se a gente viciar nesse golpe forte e parar o fluxo de ar, a tendência é a gente viciar e tocar todas as notas truncadas, né? A gente articula e para o fluxo, articula e para o fluxo. Daí depois é mais difícil para retomar. Por isso que eu sempre falo, no começo é ideal a gente articular com o do, mantendo o fluxo de ar constante, para não viciar, tocar a nota e parar, né? Porque olha só, às vezes acontece de parar o fluxo de ar, vai acontecer isso, ó. Já repararam que às vezes pode acontecer isso, né? Na verdade, o que acontece? Para cada nota eu tô articulando e parando o fluxo. Então fica truncado, né? Olha só como seria a articulação sem parar o fluxo de ar. E se a gente começa a parar, né, a gente vai acabar viciando. Então, isso que a gente tem que se atentar, né? Se a gente estiver iniciando, sempre lembrar de manter o fluxo de ar, para não viciar e cada nota a gente fechar o fluxo de ar, tá bom? Então é isso aí. Vamos ver. Sempre utilizei a chave de registro a partir do si. Cláudio Nascimento, sempre utilizei a chave do registro a partir do si. Então, o Cláudio, uma coisa que a gente pode perceber aqui é olhando nessa tabelinha aqui, ó, né? Olha só. Isso. Então, a gente vai utilizar a chave de registro a partir do Ré aqui, ó, Ré 3, tá? Do Ré 3 para cima. Ou seja, se a gente for transferir isso para uma partitura, né, em clave de Sol, vai ser a quarta linha. A partir da quarta linha, que é o Ré, da quarta linha para cima, tudo com registro, certo?
da quarta linha para baixo, daí é tudo sem registro. Ou seja, se a gente está na quarta linha, tem a nota Ré, na clave de Sol. Desceu um degrau, vai cair no terceiro espaço, que é a nota Dó. Essa nota Dó já é sem registro, certo? Dessa nota Dó para baixo, certo? Ok? Então, é isso que a gente tem que se atentar, tá bom, Cláudio? Então, o registro, né, a chave de registro, só a partir da nota Ré quarta linha, aí da clave de Sol. Aqui no gráfico, aqui na tabela, você está vendo que tá aqui o Ré 3. A partir desse Ré 3 para cima, que ele vai estar aqui, ó. Vamos olhar aqui de novo, ó. Ele vai estar aqui na região 3, certo? Ou seja, se você olhar aqui a região 2, é esse Ré, né? Só que na região 3, com registro. Ou seja, a quarta linha, né? Quarta linha de clave de Sol tá aqui, ó. Ré com registro. E se você for subindo, ó, tudo com registro, ó. Tudo com registro. E desse Ré, quarta linha para baixo, ó. Ré, desceu um degrau, vai pro Dó, terceiro espaço, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dózão. Primeira linha suplementar inferior. E aqui o Si grave, né? Vai estar no segundo espaço suplementar abaixo, certo? Então, isso que a gente tem que atentar. Maravilha? Pessoal, eu acho que é isso, viu? Qualquer dúvida aí, a gente vai... Quem quiser mandar por e-mail também alguma dúvida, porque às vezes essa dúvida eu vou também, né, escrevendo e faço um conteúdo também, ou numa próxima live, ou um conteúdo na semana. Então pode escrever aqui para contato@denishima.com.br, certo? Então, deixa eu ver, Rogério, professor Dília, poderia usar o Saxinor articulando do... Ah, posso sim. Vamos lá, então. Então, a mesma coisa, viu, Rogério? Né? Imagina que você vai usar o Do, né? Deixa eu ver se está certinho aqui a palheta. Espera aí. Ao invés de fazer forte, né, Rogério? Olha só, se eu parar aqui o fluxo de ar, olha só como fica truncado, ó. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Para fazer essa articulação inicial, é legal a gente articular com o Do bem levinho e o fluxo de ar constante, né? Ó. Legal, isso aí, Rogério. Então, pessoal, gostaria de agradecer, né, por essa live e dizer que as lives, né, às quartas-feiras, né, a gente pode sempre estar compartilhando algumas ideias, né, se vocês quiserem trazer algumas questões para a gente ir falando durante a live. Então, lembrando que toda quarta-feira às 8 horas, a gente vai ter live. Então, a gente pode utilizar essa live para tirar algumas dúvidas, né? Se vocês quiserem, então, mandar por e-mail para a gente já, né, ir acompanhando as questões que vocês têm, podem mandar para o contato@denishima.com.br, tá bom, pessoal? Lembrando que as lives fica com uma melhor apresentação no YouTube e Facebook, porque no Instagram fica, né, em pezinho, né? Então não fica tão legal, porque corta as laterais. Daí agora, no final da semana, essa live de hoje, a gente vai repostar para ficar fixo no Instagram, daí já vai estar em widescreen,
Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela live de hoje. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários ou por e-mail e a gente vai compartilhando algumas ideias, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.